Dá sim, claro. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente, podendo fazer um estudo desse espírito tão iluminado, né, que eu fui conhecer após vir a Curitiba, né, e começar a frequentar o Centro Espírita Antônio de Pádua. E tenho certeza que vocês vão, ao final desse estudo, perceber o quão iluminado e quão especial foi a vida desse nosso irmão, né? Então, Antônio de Pádua nos remete a um homem muito santo, né? Ele foi santificado pela Igreja, mas ele teve uma caminhada verdadeiramente de espírito superior enquanto encarnado, né? Um espírito evoluído, teve uma jornada muito curta aqui na matéria, mas deixou um legado muito grande, né? Tanto das questões espirituais, em prol do melhoramento pessoal, né? De todos aqueles que conviveram, tiveram oportunidade de conviver junto a ele. E aí a gente vai conhecer um lado que talvez a gente não seja muito explorado, que é essa mediunidade. Ele tinha um cabedal mediúnico que é assim muito grande. E a sua vida foi toda devotada à prática da caridade por meio do uso dessa mediunidade, né? Que a gente chama de mediunidade com Jesus. Ele e a doutrina espírita só foi estudar cientificamente o que ele realizou. Só a doutrina espírita foi estudar, né, cientificamente o que ele realizou em termos de que chamam, né, ele de o santo milagreiro. E há relatos históricos, né, desses fenômenos, a gente encontra nos textos católicos, mas foi realmente a partir do espiritismo que se começou a entender que era o fenômeno mediúnico, que extrapolava muito mais do que o material. Então, a gente vai conversar exatamente com isso e vamos falar um pouquinho do histórico de Antônio de Pádua. Antônio de Pádua, que é o nome mais conhecido, mas ele também é tratado como Santo Antônio de Lisboa, porque, na verdade, ele nasceu em Lisboa, né, em 15 de agosto de 1195. O nome dele era Fernando Martins de Bulhões, né, e ele foi aparecer. Depois ele foi aparecer como religioso em Pádua, na cidade de Pádua, na Itália. Então, por isso ele é conhecido muito como Santo Antônio de Pádua, mas em Portugal ele é Santo Antônio de Lisboa. Ele tem algumas denominações diferentes de acordo com o país que ele passou, né? Então, ele nasceu em 1195. Ele foi inicialmente estudar, e aí vamos lembrar que essa época era a época já do regime feudal, né? Então, o estudo era algo muito reservado à Igreja Católica, que era a igreja predominante na Europa, né, nos séculos 12 e 13. E então, Fernando foi estudar na Sé, em Lisboa, e é onde ele ficou até os 15 anos e frequentava o coro, lá naquela escola. Quando ele termina o estudo na Sé, ele resolve entrar para um convento em Lisboa. Mais especificamente, foi um convento agostiniano, né? Então, ele percebeu, só que quando ele chegou lá, ele tinha esse devotamento por Jesus, ele tinha essa tendência a trabalhar junto ao Cristo. Então, ele queria, de qualquer forma, trabalhar, né, entrar para algum convento. Ele encontrou esse convento agostiniano em Lisboa. Era um convento na cidade, né, em São Vicente de Fora, que era um distrito de Lisboa, a Congregação dos Cônegos de Lisboa. Ele foi, então, em 1211, ele adentrou esse convento. Só que ele percebeu que as questões que eram propostas lá não estavam muito, coadunavam muito com o Evangelho do Cristo, com o caminho que ele conhecia do que era o Cristo. Então ele passou rapidamente por esse convento, sai e vai para um outro, que é o convento de Santa Cruz, na cidade de Coimbra, em 1212, também um convento de frades agostinianos.
E aí, dessa vez, ele começa a ter uma outra percepção naquele convento, na qual também ele se decepciona, porque ele começa a ver que aquele ambiente religioso estava muito proposto às questões políticas, eram os frades que lá frequentavam, estavam muito mergulhados na ganância, na busca do poder, que eram questões da Igreja Católica na época. Era a época das cruzadas, né? Então, isso, né, a Inquisição ali, pleno vapor, século XIII. Então, isso também o decepcionou com relação às questões do Cristo. Foi então que ele vai para Coimbra, volta para Lisboa, e ele tem um sonho. Na verdade, Francisco de Assis, ele estava em meditação nesse convento agostiniano, e Francisco de Assis aparece para ele em desdobramento e anuncia para ele assim: olha, você deve entrar na religião dos frades menores. Esse é o seu trabalho. E aí, quando ele recebe aquela mensagem, ele imediatamente vai buscar onde se encontram os frades franciscanos, os frades menores. E aí ele descobre que em 1217 foi fundado pela rainha Dona Urraca, que era esposa do rei Alfonso, que foi fundado um convento franciscano na freguesia dos Olivais, em Coimbra, também em Coimbra. E lá ele adentra. Mas qual foi o maior incentivo para ele adentrar esse convento? Ele fica sabendo de uma história de 5 frades que estavam nesse convento franciscano, que se dirigiram para o Marrocos, na África, como missionários. E eles lá, nas suas pregações, eles acabaram sendo mortos como mártires em Marrocos. E esse ato de ter morrido, deles terem morrido como mártires, tocou muito o coração de Fernando. Porque ele via que aqueles irmãos, eles tinham uma linha de renúncia à riqueza, voto de pobreza, eles tinham um voto de humildade, além de ele ter ouvido muito falar sobre fenômenos mediúnicos que esses frades esses 5 frades tinham realizado no Marrocos. Então por conta disso, ele resolve entrar para esse convento franciscano. E aí, quando ele chega no convento franciscano, qual que é a ideia dele? Eu também quero ser um mártir do Cristo. Eu também quero morrer pelo Cristo. Os restos mortais desses frades eles voltam para Coimbra, eles são sepultados com homenagens, ele participa desse sepultamento. E aí, a partir desse momento, ele adota o nome de Antônio. E por que ele adota o nome de Antônio? Né? Na Igreja Católica, à época, já haviam aí 9 Santos Antônios, assim. Só que Antônio era padroeiro emérito daquela freguesia, né, que eles chamavam, aquele distrito de Olivais, onde estava o convento que ele se encontrava. Então, por isso ele adotou esse nome de Antônio. E aí ele já no convento, ele insiste para os frades responsáveis da ordem que ele queria também a África, também para pregar. Mas, na verdade, ele queria morrer como mártir. Essa era a condição, né, que ele tinha dentro dele. Só que aqueles frades franciscanos, eles não depositavam muita confiança nele, porque ele era muito franzino,
Ele era muito fechado, não era uma pessoa expansiva, era muito reflexivo. Então, eles não viam um potencial para Antônio de pregar. Eles não conseguiam ver isso. Mas ele insistiu tanto, porque ele queria sofrer esse almejado martírio pela fé, que ele foi encaminhado para a África. Aí ele foi encaminhado para a África, ele embarca num navio até o Marrocos, só que assim que ele chega lá, ele é acometido por uma doença grave. Os historiadores variam com qual é o tipo da doença, né? Mas o que acontece? Ele, pelo que eu entendi, pesquisei, houve aí uma influência da espiritualidade superior que fez ele ficar doente para que ele não ficasse no Marrocos, porque o Marrocos não era o lugar dele. Então, por ele ter ficado doente, ele acaba tendo que retornar para a Europa. E aí ele pega um navio com destino de volta à Espanha. Só que os espíritos quiseram que esse navio, ao navegar pelo Mediterrâneo, sofresse uma tempestade de ventos fortes, que impeliu a nau então para fora do rumo e levou até a região da Sicília, né? Ele foi parar na cidade de Messina, na Itália. E lá ele passa por 2 meses ainda em convalescença, se recuperando da doença. E aí, durante esses 2 meses que ele está convalescente, ele fica sabendo de uma reunião de franciscanos que vai acontecer na cidade de Porciúncula, na Itália. Ele ainda estava muito debilitado, mas ele fica sabendo que Francisco de Assis estaria presente nessa reunião, seria ele o líder da reunião. E ele queria muito conhecer Francisco de Assis. E ele vai até então a cidade de Porciúncula, foi conhecida como a Reunião das Esteiras, onde foram reunidos mais de 3.000 franciscanos, com Francisco de Assis lá liderando. Só que Antônio chega lá, ele passa incólume, ninguém vê, ninguém percebe, exatamente ainda por essa. Ele estava ainda debilitado da doença, ele era franzino, muito discreto, então ele acabou passando despercebido nessa reunião. Ficou muito triste, mas lá ele conheceu um frei chamado Graciano, que passou a ser o tutor dele. Aí Frei Graciano leva Antônio para a cidade de Rimini, na Itália, e passa a viver com ele lá. Passado algum tempo, ele fica sabendo de uma nova reunião que vai acontecer na cidade de Forli, na Itália, e aí o Frei Graciano acaba levando Antônio para lá. Chegando lá, nessa reunião, ia haver uma ordenação de novos frades. E o dirigente dessa reunião, o principal, era uma pessoa muito arrogante, dizem os historiadores. Então, enquanto estavam todos na mesa, num certo momento, fazendo uma refeição, esse dirigente ele desafia os noviços, né, que estavam ingressando ainda na ordem franciscana, para que eles fizessem uma prelação, falassem sobre Jesus, sobre a fé religiosa, né? E todos eles refutaram. Ele foi perguntando um a um, e cada um foi ficando meio com medo, né? Não queria falar. Até que chegou Antônio. E numa primeira, né, resposta, Antônio falou assim: não tem condição de falar, não vou, não consigo. E aí esse dirigente meio que desafia. Como assim? Você também não vai falar nada? Você não tem nada para falar de Jesus? Não tem nada para falar da fé? Estamos aqui sedentos para ouvir você falar da fé. Até que uma hora o dirigente faz, acho que a provocação maior, né? Que acho que provocou até a espiritualidade, porque ele chega e fala assim: se você não tem que falar, deixa o Espírito Santo falar através de você. Aí pronto, né? Foi tudo que a espiritualidade precisava, porque nesse momento Antônio ele se levanta, ele começa a falar com uma eloquência que nunca havia sido percebido, porque ele mal falava, né, com ninguém. Ele começa a falar do Antigo Testamento, começa a falar do Novo Testamento, faz comparação entre o Antigo e o Novo Testamento, fala com muita eloquência e elegância das Escrituras Sagradas, traz informação e conhecimento que muita gente que estava reunida ali
na ordem não conhecia, mesmo os mais experientes. Então, a partir dali, todos começaram a ver que ele tinha o pendor para a oratória. Então, foi quando Francisco de Assis recebe a notícia, né, dessa pregação de, de Antônio e confere a ele, Antônio, já agora Frei, né, Antônio, pregador da ordem, com a missão de pregar em toda a Itália. E ele até então ele era visto como um indivíduo que só cuidava da cozinha. Ele era aproveitado, porque essa pessoa que não era expansiva, ele era aproveitado para fazer trabalhos manuais, não? Foi o que sobrava. Lavava banheiro, ajudava a lavar a louça, fazia comida, limpava os conventos. Ninguém confiava em nada para dar uma atividade maior, de maior responsabilidade para ele, na verdade. Então ele. Só que ele em Forli, quando ele toma essa palavra, e ali ele começa a ver que ele tem uma capacidade de realmente converter as pessoas, de sensibilizar as pessoas através de palavras, porque dizem os historiadores que todos que ouviram ele naquele momento ficaram assim hipnotizados com a palavra. Então foi ali realmente um divisor de águas na vida de Antônio de Pádua, né? Porque foi o momento que ele deixa realmente a mediunidade aflorar. E aí ele desenvolve, só que existe, né? Essa realmente foi o grande divisor de águas, mas a mediunidade dele já apareceu na adolescência. Então existem alguns momentos históricos onde a mediunidade se apresentou ainda na juventude. Há relatos, né, de efeitos, mediunidade de efeitos físicos. Quando ele tinha 14 anos, ele tinha uma prima que gostava muito dele. Ele adorava alisar o cabelo da prima, adorava alisar o cabelo da prima. E o tio dele, né, o pai da menina, não gostava de ver aquilo. Ele queria afastar o Fernando, na época, da prima. E aí, para que ele evitasse que o Antônio tocasse a prima novamente, o pai foi lá e cortou o cabelo da prima, bem curtinho. Aí, passado um tempo, ele encontra a prima chorando. É, meu pai cortou meu cabelo. E aí ele começa a acariciar a prima na cabeça. Quando ele começa a acariciar a prima na cabeça, o cabelo dela começa a crescer novamente. E volta ao tamanho normal, só com a carícia e o zelo que Fernando tinha. Ele tinha 14 anos à época. Depois, aos 15 anos, ele também encontrou uma mulher chorando que ela tinha sido agredida por um homem. E essa mulher, ela transportava um jarro d'água. Era um jarro desses de porcelana, né? E ela ficou chorando porque o poste estava quebrado. Aí, quando ele passou por essa senhora, viu aquilo, a cena, ele junta os cacos, né, do jarro, e quando ele junta os cacos na mão, o jarro começa a se refazer novamente e fica inteiriço. Naquela época não havia cola, né? Ele colou com fluido magnético, que ele transferiu. Então, realmente, o início da mediunidade ele ocorre na juventude. Mas, né, durante toda a vida ele teve vários tipos, né, desenvolveu vários tipos de mediunidade, de materialização, de vidência, transporte, bicorporeidade, transfiguração, né? E bicorporeidade é o mais conhecido porque tem no livro dos médiuns Kardec narra um, um evento exatamente sobre a bicorporeidade. Então, imagine isso em pleno século XII, né? Que ele estava ali no meio da Inquisição, ele poderia até ser visto como bruxo, né? Então, muitas vezes ele ocultava esses prodígios para não se prejudicar. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de mediunidade, né, no qual ele trabalhou e se utilizou muitas vezes para pregar o evangelho e vivenciar o evangelho, né? Então, um dos fenômenos que ele faz uso é da premonição.
Ele tinha uma clarividência do que ia acontecer no futuro. Então, uma certa feita, ele estava na cidade de Pui, ao norte da Itália, e havia um notário, né, que é tipo um cartório. E o tabelião daquela época era um homem muito áspero, muito rude, tratava todo mundo mal, era grosseiro. E toda vez que Antônio de Pádua passava por ele, se ajoelhava na frente desse homem. Toda vez se ajoelhava na frente desse homem. Até que teve uma hora que esse senhor achou que ele estivesse debochando dele, né? Esse frade franciscano está debochando de mim. Aí ele, uma última vez, ele chega assim, ele se ajoelha e ele fala, né, o tabelião fala, olha, se você se ajoelhar mais uma vez na minha frente, eu vou acabar contigo. Eu só não te matei ainda porque eu sou temente a Deus. Ele fala assim. Aí o Antônio explica, ainda ajoelhado, não, eu não estou debochando do senhor. É porque, na verdade, Deus me permitiu ver que o senhor vai fazer o que eu não pude fazer. Eu queria ser um missionário do Cristo, eu queria ser um mártir do Cristo, mas não me foi permitido. Acabei vindo parar na Itália. Mas o senhor vai ser um mártir do Cristo. O senhor vai se imolar pelo Cristo. Aí o homem riu, falou para ele, né? E eu não vou me imolar por ninguém, imagina. Eu falei, sei nada disso, não. Passou-se um ano, o notário vendeu tudo, se juntou a um grupo de missionários, foi para Jerusalém e acabou sofrendo martírio lá. Ele realmente ele foi morto porque ele manteve sua fé em Cristo. Então, Santo Antônio realmente estava certo. Ele viu que aquele homem seria um mártir do cristianismo. Outro fenômeno também que nosso irmão se utilizava era de transmissão de fluidos, né? Eu contei aqueles casos da adolescência, né? Mas durante muito tempo que ele esteve nos conventos, ele praticou essa transmissão de fluidos. Ele se deparou uma certa feita com um noviço chamado Pedro. Esse noviço estava sendo obsidiado, estava sendo atormentado para abandonar a vida do convento, ir para a vida mundana. E a espiritualidade avisou a Antônio de Pádua. Aí Antônio procura esse noviço Pedro, aplica um passe nele, só pela imposição das mãos, ele faz o sinal da cruz e em seguida ele dá um sopro. E aí quando ele faz esse sopro, Pedro é desdobrado, é levado à espiritualidade, ao mundo espiritual. Se vê cercado de espíritos superiores e em transe, né, ele fica em transe e assim que ele retorna, ele se sente renovado, se sente outro. E aí ele volta com uma outra firmeza de propósito, não, né, nunca mais ele foi obsidiado. Ele, esse jovem se tornou um grande missionário e divulgador do cristianismo entre ali os franciscanos. Então, graças a essa intervenção de doação de fluido, foi feita por Antônio de Pádua. Ele também muito se utilizou da mediunidade de cura. Em Pádua, certa feita, ele caminhando, se depara com uma mulher carregando um filho paralítico. E a mulher pede para que ele o ajudasse, que o filho era paralítico de nascença. E, mais uma vez, então, Antônio de Pádua aplica um passe, faz a imposição das mãos, faz uma prece a Jesus pedindo para que interviesse em prol daquele menino, e o menino é curado imediatamente da paralisia. Outra situação também foi quando ele encontra um pai com uma filha. A filha, além de ser paralítica, ela tinha muitas convulsões, né? Sofria de muitas convulsões e era fruto de um processo obsessivo. Mais uma vez, ele faz uma intervenção, faz uma prece e a criança deixa de ser obsidiada. Além disso, as pernas que eram atrofiadas, né? Elas tinham as perninhas atrofiadas, se tornam novamente aptas para o movimento
E aí a menina já consegue andar logo após a intervenção de Antônio. E na cidade de Limoges, enquanto o Antônio fazia uma palestra, ele, de repente, um homem tido como louco aparece e invade o local. E era um louco, meio que conhecido na cidade. Só que ele tinha também uma evidência muito desenvolvida. E aí ele viu que ali, na verdade, haviam vários espíritos obsessores no entorno daquele homem encarnado. Ele vai, ele repreende aqueles espíritos obsessores do púlpito onde se encontrava, fazendo a preleção, e faz uma prece para o homem, para aqueles espíritos. Então, aquele homem é liberto e passa a ter uma vida absolutamente normal. Até então, ele era tido como louco na cidade e deixou de ser considerado como louco. Outro tipo de mediunidade também muito utilizado, né? E eu acho que essa realmente foi a mediunidade que o fez ser considerado o grande pregador do evangelho, né? O que inspirava, ele era inspirado e inspirava a todos, né? Com seu conhecimento, com seu magnetismo. E realmente essa é a minha percepção. Então, ele era muito inspirado pela espiritualidade superior. Toda vez que ele ia ao púlpito para pregar, ele recebia essa assistência, né, de grande número de espíritos que estavam ali para ajudá-lo. Claro, ele era um homem muito culto. Ele já havia estudado filosofia, havia estudado teologia nos conventos que ele passou. Então, ele tinha já o conhecimento. Mas, então, ele era um bom instrumento para ser auxiliado. Ele era um instrumento adequado para que ele pudesse ser utilizado para passar o conhecimento do Evangelho do Cristo. Ficava sempre pronto, né? E esse magnetismo fazia com que as pessoas realmente ficassem encantados por aquela forma, né, de preleção, de pregação. Às vezes, tinha local que ele conseguiu reunir tamanho magnetismo de Antônio de Pádua, até 30 mil pessoas para assistir suas falas. Ele reuniu uma certa feita numa cidade que haviam 5 mil habitantes, mas vieram, né, de várias cidades do entorno e completaram ali 30 mil. A gente está falando isso do século XII. Olha só a dificuldade das pessoas se deslocarem. E as pessoas se dirigiam para ele para ouvir. As pessoas queriam ouvir Antônio de Pádua. Queriam ouvir a palavra dele, o que ele tinha para dizer. Tem uma passagem que é muito interessante, que se narra que ele, numa dessas pregações, havia um grupo uma quadrilha, né, salteadores, né, eram 12 assaltantes, que eram bandoleiros que assaltavam ali as cidades do entorno. E esses assaltantes, por curiosidade, estavam passando no momento que ele está pregando e param para ouvir a preleção de Santo Antônio. Terminada a preleção, imediatamente eles se converteram. Ato contínuo, eles foram, terminada a preleção, eles foram até o Frei Antônio, se confessaram, não só resolveram deixar de praticar os crimes, como também ingressaram para a Ordem Franciscana. Isso foi imediato. Tamanho magnetismo desse irmão. Outra situação muito interessante foi quando ele teve com o arcebispo de Borges. Ele também estava numa preleção, estava presente, muita gente, e ele estava falando da Inquisição nesse momento. Enquanto aquelas pessoas tinham um grau hierárquico dentro da igreja,
naquela época, não eram só respeitadas, mas elas eram meio que temidas, né? Porque se você falasse alguma coisa que desagradasse aquelas pessoas, você poderia ser até morto, né? Você ia parar na fogueira. Não tinha nem conversa, era uma questão só de respeito. Mas existia aquele terror ali infundado, né? As pessoas tinham que ter muito cuidado ao falar. E esse arcebispo, ele era meio conhecido por ser usurpador do povo. Ele usurpava através do dízimo. Só que o Antônio, durante a preleção, ele começa a falar exatamente sobre ganância, sobre utilizar o mau uso do dízimo, e a carapuça caiu exatamente para aquele arcebispo. E aí, ao final da preleção, olha isso, o arcebispo ele se dirige ao Antônio, aí as pessoas, pronto, ele vai querer acabar com o Antônio. E aí, não, ele foi lá pedir perdão ao Frei Antônio por tudo aquilo que ele tinha feito, e que não iria mais ter aquela atitude. Tamanho magnetismo desse homem. Não é? E a transfiguração também, que era um fenômeno que ele se utilizou por muitas vezes. Aí eu vou dar aqui um exemplo, né? Dois exemplos. Certa feita ele estava em Pádua e aí ele soube de um senhor feudal chamado Excelino III, que era um tirano. Ele mandava matar as pessoas, torturar as pessoas. Era um nome muito cruel e os cidadãos de Pádua eles tinham medo desse senhor e pediram a Antônio de Pádua uma ajuda para conversar com ele. Só que aí Antônio de Pádua ele foi conversar com ele, mas não foi conversar de igual para igual. Ele foi conversar de Jesus para ele. Então ele foi falar. Com toda a elegância que ele tinha, ele repreendeu o senhor feudal, dizendo que ele estava longe das palavras de Jesus, dizendo que o povo o odiava, que ele não ia, que ele ia pagar por tudo que estava fazendo. E ele tinha os asseclas dele, né? Esse senhor feudal. E esses asseclas que trabalhavam ficaram assim meio que estupefatos, né? Perplexos com aquela situação, porque o Frei Antônio tocou exatamente nas feridas daquele senhor feudal. Despiu o Excelino ali na frente de todo mundo. E ele se manteve calado. E aí o Antônio saiu de lá, o Excelino não fez nada com ele. Aí todo mundo pensou que o Celino ia pegar o punhal e ia mandar matar o Celino. Não fez nada. E aí ele chegou por os asseclas dele e falou assim, e ele foi cobrado pelos soldados. Os soldados chegaram e falaram, por que o senhor não fez nada? O senhor ficou calado. E aí ele falou para os asseclas, enquanto ele me falava, eu não enxergava o rosto dele, eu só via a luz. Eu fiquei com medo do que eu estava vendo. Então, com isso, ele ficou... Mas aí os asseclas confrontaram ele. E pediu, E ele se sentiu afrontado, né, pelos asseclas, pressionado. E aí ele falou assim: vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levar um presente para ele. Se ele aceitar o presente, vocês matem ele. Se ele não aceitar o presente, se ele ofender vocês, se ele expulsar vocês, vocês peçam desculpas e retornem. E aí eles fizeram isso. Foram lá levar o presente pro Antônio. Quando chegou lá, não deu outro. Antônio falou, né, expulsou, falou que não queria nada de ninguém que tivesse sangue nas mãos. Tudo que ele tinha foi adquirido com o sangue do povo, ele não queria. Então os asseclas voltaram para o Celino. Aí o Celino chegou para os asseclas e falou: olha, então realmente ele é um homem de Deus. Vocês nunca mais façam nada com ele. E aí um outro fenômeno muito interessante foi quando ele procura o Papa Gregório IX para tratar de um assunto da ordem franciscana. Foi logo depois que Francisco de Assis havia desencarnado.
Porque logo depois que desencarna, quem assume o lugar de Francisco de Assis foi um frade que era muito próximo a Francisco de Assis, chamado Elias, só que ele estava roubando, estava usurpando dinheiro. E ele entregava parte desse dinheiro para o Papa, para esse Papa Gregório IX. E aí ele começa a questionar a conduta desse dirigente da Ordem Franciscana, pede uma audiência com esse Papa. Aí o Papa ele começa a ser retaliado pelos próprios franciscanos, porque que queriam expulsá-lo da Ordem Franciscana, porque ele estava usurpando o dinheiro da Ordem, né? Então ele, para tentar solucionar a questão, ele fala: eu vou lá, vou falar direto com o Papa, para entender por que ele está recebendo esse dinheiro. E assim ele foi até o Papa Gregório. Só para vocês entenderem, o Papa, esse Papa em específico, ele havia feito várias articulações para aumentar o direito canônico. Então, ele montou muito, por exemplo, as penas do direito canônico. Ele fez com que a Inquisição tivesse um poder muito mais cruel do que ele já tinha. Ele entregou aos frades dominicanos poder de vida e morte para qualquer um. Então, que qualquer um contrariasse o código de ética da igreja, ele podia mandar matar. Então, ele era um papa realmente muito temido. Só que o Papa Gregório estava reunido na frente de todo o colégio cardeal. E ele chegou e falou para o Papa: o senhor, é, a sua igreja não é de Cristo, o Cristo não está com o senhor. E olha que o Papa é o representante né, de Deus na Terra. Né? E, e o senhor está fazendo errado. Aí imagina isso na frente de todo o colégio cardeal. Né? Dali era direto para a masmorra. Né? Só que o Papa Gregório IX fica intimidado pela força da palavra de Antônio de Pádua. Enquanto Antônio de falava, ele não enxergava a imagem de Antônio. Na frente dele, ele via Jesus falando. Então, ele se sentiu completamente repreendido, né? Porque ele ali estava recebendo uma advertência que vinha do alto, né? Do mais alto. Imagina esse fenômeno, né? Que não era Jesus falando através de um espírito superior, mas era utilizando o perispírito de Antônio de Pádua para repreender o Papa, que era a maior autoridade do cristianismo, né, do catolicismo na Terra. Com isso, o Papa Gregório IX, ele entende e acaba dando um título de orador mor para o Antônio de Pádua. Ele chama o título de Optimo Doctor e apelida Antônio de Pádua como a Arca da Bíblia, o mensageiro do Evangelho, porque ele era a pessoa que carregava toda a informação da Bíblia. Então, realmente era uma situação que era para ele ir preso, e no final das contas, ele acaba trazendo novamente o Papa para perto dos preceitos cristãos. Né? E aí, para a gente já finalizando, ele também tinha a mediunidade da bicorporeidade, do transporte, da materialização, que eram fenômenos que foram muito importantes, porque, inclusive, são retratados no livro dos médiuns, né? O fenômeno da bicorporeidade. E isso aconteceu várias vezes com Antônio de Pádua. Em vários momentos da vida, ele se utilizou disso. É uma capacidade que ele tinha, que era muito grande, ele fazia quando ele tinha necessidade. Se ele precisasse, ele ia se utilizar daquela mediunidade. Certa vez, ele estava na França, numa igreja, fazendo uma pregação, e lá ele lembrou
que naquele mesmo horário em Pádua, ele participava do cântico, que ele era cantor do coral, e ele participava do cântico naquele mesmo horário lá no convento. E aí o que que ele faz? Ele estava na França, ele sai da França em espírito, quando ele estava pregando na igreja, se desloca de Pádua até o convento e entra no meio da música, exatamente no momento que ele tem que cantar a parte dele, faz o cântico, termina e volta à França e continua a fazer a pregação. Isso foi um exemplo. Depois, de novo, numa outra cidade francesa, ele tinha que cantar o Ângelus na festividade de Pádua, na Itália, e aí ele faz a mesma coisa. Ele para, ele meio que adormece, entra em transe, faz o fenômeno da bicorporidade, se desloca até Pádua, faz o cântico e volta. Mas a mais conhecida realmente foi a viagem que ele fez para salvar o pai, né, que estava em apuros, né? Ele fez isso em duas oportunidades. Então, a primeira oportunidade foi quando o pai havia feito um serviço para a coroa. E aí, para o rei, né? E ele teve que prestar contas ao rei. Porque ele era um intermediário, ele contratava as pessoas e o rei dava o dinheiro para ele pagar o salário daquelas pessoas. Então, ele fez uma série de pagamentos e que ele simplesmente não havia pego o recibo das pessoas, de que recebia o salário e tal. E o que aconteceu? Os trabalhadores negaram que houvessem recebido o salário dele. E aí ele foi procurado pelos soldados da coroa que o indagaram sobre a situação, porque os trabalhadores foram até o rei. E aí ele estava sozinho em casa, se lamentando, que não tinha ninguém que pudesse defender ele naquele momento. E ele não tinha contato há muito tempo com Antônio de Pádua. Depois que ele saiu de Portugal, ele nunca mais voltou para Portugal. Então, estava muitos anos sem ver. E aí o pai dele é levado para a Câmara para depor. Só que aí, nesse momento, a espiritualidade avisa a situação que está acontecendo com o pai, que está acontecendo com o pai, e se desloca o espírito que ele estava em Milão até a Câmara do pai, onde estava o pai. E fica lá na porta, materializado, esperando o pai. E aí ele se apresenta, quando chegam os soldados com ele, para ele depor, e ele chega e fala: olha só, eu vim aqui para falar da situação do meu pai. O meu pai, ele fez o pagamento para tal pessoa, tal dia, em tal horário, desse valor. Fez para outra pessoa, tal dia, tal horário. Ele foi todo municiado pela espiritualidade superior, com todas as informações que ele precisava para livrar o pai daquela situação. E é a segunda situação que também foi com o pai, e é essa que está narrada no livro dos Médiuns, é quando o pai é acusado de cúmplice de um homicídio. Porque o pai morava, um homem que morava próximo ao pai de Antônio de Pádua foi assassinado. Era um homem muito influente na cidade de Lisboa e foi enterrado o corpo nas terras do pai do Antônio. E aí encontraram o corpo do homem lá, obviamente, aí eles imaginaram que ele era o assassino ou era cúmplice, né? E aí, por conta disso, ele foi condenado a ser morto por decapitação. E aí Santo Antônio, né, ele informado mais uma vez da situação pela espiritualidade amiga, ele vai, aí vem um grande fenômeno, né? Ele estava, inclusive existia uma rua chamada Rua do Milagre de Santo Antônio em Portugal, que era a rua onde aconteceu isso, né? Essa rua não existe mais, ela existiu por um tempo. Ele faz, mais uma vez, ele é avisado pela espiritualidade amiga, e ele, através do fenômeno da bicorporidade, se desloca de Pádua até. Ele estava fazendo uma preleção numa igreja,
No púlpito ele adormece, baixa a cabeça e é levado se desloca até Lisboa. Lá em Lisboa, já no cortejo de execução do pai, ele interrompe o cortejo de execução do pai, materializado, faz o cortejo ir até o cemitério onde estava o despojo do homem que foi assassinado. Ele evoca o espírito do morto e faz o espírito se materializar. E aí o espírito começa a narrar o crime para todo mundo do cortejo. E nessa narrativa ele acaba inocentando o pai de Antônio de Pádua. E aí nesse momento que ele para, né, e diz, aí o Antônio de Pádua fala: descansa em paz, meu irmão. E aí o corpo meio que cai, assim, mas na verdade foi o ectoplasma que se desfez e a impressão é que o corpo tivesse caído, né? E aí ele volta normalmente para a prevenção que ele estava fazendo na França. Imagina todo mundo olhando para ele, boquiaberto, ele conta o que aconteceu, né? E aí, mais tarde, chegam cartas de Lisboa em Pádua, confirmando que ele esteve em Lisboa, né? Que tinha acontecido tudo aquilo. Então, e que o pai dele foi liberto por conta dessa situação. Então, esse realmente é o fenômeno que mais é conhecido, né? Que está realmente citado lá no livro dos médios. Então, ele operou, né, muitos prodígios, né? E aí, Antônio de Pádua, ele então morre no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos. Então, por isso que ele é o dia de Santo Antônio, é o dia 13, na verdade, é o dia do desencarne dele. Morre em razão das doenças que ele já tinha que ele desenvolveu no Marrocos, né? E quando ele foi para a África, e acabou se debilitando muito. E aí, com o desencarne dele, duas coisas interessantes aconteceram. Tanto na cidade de Pádua quanto em Lisboa, várias crianças, imediatamente após o desencarne, começam a gritar, sair na rua gritando: o santo morreu, o santo morreu, o santo morreu, né? E, e depois foram dizer que era o Santo Antônio. As crianças confirmaram quando Antônio de Pádua foi canonizado quase um ano depois. E o outro fenômeno é que ele se materializou, né? Vai até um amigo do convento, o Abade Galo, se materializa para ele, ó, e fala: amigo, eu estou me despedindo, estou deixando meu burrico em Pádua, mas e estou voltando para minha pátria. Aí o amigo pensou que ele devia estar voltando para Portugal, né? Só que não, ele estava voltando para a pátria espiritual. Então, Antônio de Pádua, ele realmente deixa um legado muito grande, principalmente com relação à vivência do Evangelho, né? Ele viveu, né, pregando a vida toda dele, a curta vida que ele teve, ele viveu com volta de pobreza e mostrando, né, passando a mensagem do Cristo pelos locais em que ele passou. Ele realmente vivenciou o Evangelho do Cristo, ele trilhou esse caminho de Jesus, né, se utilizando desse instrumento maravilhoso da mediunidade. Ele é um grande exemplo para nós, né, que somos médiuns, nós espíritas, mas para toda a humanidade, né? Não foi à toa que ele recebeu essa alcunha de Arca da Bíblia, de mensageiro do Evangelho, e atualmente ele não é mais conhecido como Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Existe uma alcunha que ele recebeu de Santo Antônio do mundo todo. E aqui fica uma frase que ele trouxe, né, para a gente, entre várias frases maravilhosas, e que mostra muito dessa vivência dele do Evangelho, que a palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Isso é muito cara de Francisco de Assis, né? É muito cara de Francisco de Assis. Ele é o Francisco de Assis, é uma nova versão de Francisco de Assis, é uma extensão de Francisco de Assis na Terra, eu considero Antônio de Pádua. É isso, que Jesus nos abençoe.
Eu agradeço ao meu irmão William, que nos trouxe esse conhecimento, né, essa informação sobre Santo Antônio de Pádua. Eu mesmo conhecia muito pouco sobre ele, mas aquele fato, né, que aconteceu, que é relatado no Livro dos Médiuns. Mas essa beleza, esse trabalho, esse amor pelo Evangelho, essas capacidades mediúnicas que ele tinha, né, são maravilhosas, né? O encontro dele com o Papa, esse foi ótimo. Esse com o Papa Gregório, né? Mais ou menos como Francisco fez também quando foi a Roma e se deparou com o Papa, né? Então a gente percebe que ele foi um bom discípulo de Francisco. Então é lindo quando a gente conhece um pouco da vida desses grandes missionários que trabalharam numa época tão difícil, né? Você falou a época que a Inquisição era tão dura e eles se mantiveram ali firmes, eh, ao lado do Mestre Jesus, no momento da transfiguração, do próprio Mestre admoestando, como só o Mestre sabia fazer, os incautos, né? Então, trazendo essa palavra, esse exemplo. Então, é maravilhoso, né? Como eu falei para vocês aqui no início, esse livro, Antônio de Pádua, de Almerido Martins de Castro, vai nos dar a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida desse grande discípulo de Jesus. Então, eu só quero agradecer a você por nos ter dado essa oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho, a vida desse homem que verdadeiramente trabalhou pelo Evangelho. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Eu acredito que todos tenham gostado, né? E essas mediunidades maravilhosas que ele tinha, de materialização, transfiguração, de cura, realmente era um espírito superior. Era um Ô, espírito... Rose, Pode falar, William. porque não ia dar tempo, mas só para lembrar, para quem não sabe, existe uma mensagem que Divaldo recebeu de Antônio de Pádua. Ele estava certa feita, acho que em 1995, Pádua, foi visitar o túmulo de Antônio de Pádua. Lá ele recebe uma mensagem, mas não foi uma mensagem direta. O espírito de Antônio de Pádua é tão, né, tão evoluído que Joana de Ângeles chega para ele e fala para Divaldo, Antônio quer passar uma mensagem para você escrever, mas você não vai conseguir chegar até ele. Eu vou tentar chegar. A Joana de Ângeles falando. E aí, realmente, quando ele se concentra, ele fala que vem uma luz sobe e outra luz chega mais próxima. Então, que era o encontro de Antônio de Pádua com Joana. E aí, Joana passa a mensagem. Uma mensagem linda sobre mediunidade. Uma das mensagens mais lindas que eu já vi sobre mediunidade da vida, que depois eu vou passar para vocês, que é uma coisa maravilhosa. É muito lindo. Por favor, põe no nosso grupo lá essa mensagem, que aí eu vou distribuir para todo mundo. Então, meu irmão... E eu também quero, William, pedir para você falar a frase que eu não acabei de copiar. Bota aí, por gentileza. Eu vou colocar para vocês, pode deixar. Eu vou colocar, Maridina, pode deixar. Eu vou mandar a frase para todo mundo e Gratidão, William. Valeu. vou colocar a mensagem para todos, tá bom? Então, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado, meus irmãos, por estarem conosco aqui, participando desse momento, onde, com certeza, todos nós conhecemos um pouco mais desse espírito e rogamos a Antônio de Pádua, que agora é Antônio do Mundo, né? Antônio do Mundo, que ele nos abençoe, nos fortaleça e que ele possa, com seu exemplo, nos auxiliar na nossa caminhada, que a gente busque, né, esses exemplos como Francisco de Assis, Antônio de Pádua e tantos outros, Inácio de Antioquia, também é belíssima história, que nos deixaram o exemplo de como trabalhar para o Cristo.
Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Então, para encerrar aqui a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa irmã Lourdes Dias fazer a nossa prece de agradecimento. Lourdes, por favor. É um prazer estar aqui, Rose, tendo essa belíssima explanação que me tocou tanto. Francisquinho e Antônio. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, ao Francisquinho dos nossos corações, a Antônio, com todo respeito, Antônio do mundo, e Antônio agora que pertence também ao coração de cada um que apreende a sua história numa devoção incrível com o Cristo. Então, com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, envolvidos nessa espiritualidade amiga, vamos encerrando a nossa reunião doutrinária sob as bênçãos de Deus. Que possamos estar aqui, nos nossos lares, onde quer que estejamos, com esse Jesus em nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu quero deixar aqui um beijo no coração de todos, um Feliz Natal para aqueles com quem eu não vou estar fisicamente, mas estaremos sempre através do nosso pensamento, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê ombros fortes para que cada um possa prosseguir a sua caminhada em direção a Ele, buscando essa autoevangelização tão necessária para as nossas vidas, né? Então, um beijo no coração de todos, paz e bem para todos. Obrigado, William. Muito obrigado, que através dessas nossas vibrações nós possamos nos renovar, estarmos mais fortes para realizar a tarefa que o Senhor nos deu. Tá bom? Tchau! Tchau! Obrigado aí pela oportunidade. E o senhor... Parabéns, Bíblia. Beijo, abraço. Parabéns, Obrigado. William. Esse Foi maravilhoso. Foi emocionante. Gratidão. Tchau, gente. Lurdinha, um beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo, Lurdinha, também. Tchau, Obrigada. pessoal. Beijo, Luzinha. Beijo, beijo. Vamos encerrar aqui.